Olá pessoal, boa tarde. Hoje então a gente vai para a nossa segunda aula, tá? De nutrição aplicada à enfermagem. Então nessa aula de hoje a gente vai falar sobre algumas definições, então alimentos, nutrientes, calorias, macronutrientes e micronutrientes. E vocês vão ver que proteínas, lipídios, vitaminas, minerais vão se encaixar aqui durante essas explicações, tá? Então vamos lá. Alimento. Alimento é toda substância, seja ela sólida ou líquida, que quando elas chegam em contato com o tubo digestivo, elas são degradadas e depois elas são utilizadas, através dos seus nutrientes para manutenção e reposição dos nossos tecidos. Então, para nos fornecer energia, para a gente sobreviver, tá? Um exemplo, não existe alimentos perfeitos, tá? Ou seja, nenhum alimento possui todos os nutrientes responsáveis para organizar e manter, construir os nossos tecidos e nos fornecer energia. Se fosse assim, a gente comeria o mesmo alimento todos os dias, não é? Mas não, pessoal, não existe ainda um alimento que contemple todos os nutrientes que o nosso organismo precisa diariamente. E os nutrientes? Lembra lá dos alimentos, que eles se degradam para daí então liberar as substâncias que serão absorvidas pelo nosso organismo, mais precisamente pelo nosso intestino delgado? São eles, os nutrientes. Então, os nutrientes são aquelas substâncias químicas que foram resultado da degradação dos alimentos. Processo de digestão. E são esses nutrientes que são absorvidos pela mucosa do intestino delgado, transferidos para a corrente sanguínea e daí então eles entregues a todo o nosso corpo, tá? E caloria, pessoal? O que é? A gente escuta muito falar em caloria, né? Nossa, não come pão assim porque tem muita caloria, você vai engordar demais. Mas o que é a caloria? A gente precisa dela? Sim, nós precisamos de caloria, tá? Caloria é a unidade de calor que é usada na nutrição. Então, essa unidade de calor é a medida de energia liberada a partir da queima, da digestão do alimento e que é tão utilizada pelo corpo, tá? Então, cada nutriente, ele vai oferecer uma diferente quantidade de caloria, de energia. Por isso que vocês pegam, às vezes, rótulos de alimentos e tem um valor de caloria maior do que o outro, tá? Então, olha lá, quanto maior for a variedade de nutrientes que um alimento tiver, maior será o seu valor nutricional. Então, existe um equilíbrio entre qualidade e quantidade. Assim, os alimentos são divididos em grupos pelas semelhanças que apresentam, sendo uma delas a concentração de nutrientes. Então, vocês vão ver mais à frente que os alimentos, para nós estudarmos, a gente estuda por grupos alimentares, onde a gente agrupa aqueles alimentos que são mais característicos uns com os outros, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos macronutrientes, Macro, grande, são moléculas maiores, grandes. Então, são nutrientes dos quais o organismo precisa em grandes quantidades e que são amplamente encontrados nos alimentos, tá? Então, quais são esses macronutrientes? São eles, os carboidratos, as gorduras, que são os lipídios, e as proteínas. Então, macronutrientes são esses três nutrientes, tá, pessoal? Carboidratos, gorduras ou lipídios e proteínas. A gente vai ver um a um agora. Então, olha lá, os carboidratos, Eles são os alimentos, os nutrientes, mais precisamente, que vão fornecer energia para o nosso corpo. Então, quem nunca escutou, não come muito carboidrato, senão você vai engordar. Quando que a gente engorda? Quando eu consumo muito carboidrato e não queimo, não gasto, essa energia. Então, a ingestão de carboidrato, ela vai evitar que as proteínas dos tecidos sejam usadas como forma de fornecimento de energia. O que é isso? Todo carboidrato vai virar açúcar, que é o meio de transformação, de conseguir energia que o nosso corpo tem, certo? Quando eu tenho uma baixa ingesta de carboidrato, eu vou ter então uma baixa quantidade de energia. E aí, para o meu organismo compensar essa baixa quantidade de energia, ele não tem carboidrato para consumir, ele vai pegar de onde? Das proteínas.
né? Então, ela acaba usando as proteínas como forma de energia. Então, quando isso ocorre, há comprometimento, olha, do crescimento, do reparo dos tecidos, que são as funções importantes das proteínas, não é? Quem aqui nunca escutou falar, quando vai à academia, que malha pesado, depois tem que comer bastante proteína? Por quê? Quando a gente malha pesado, a gente sente dores musculares, significa que eu tive ruptura de fibras musculares. E eu preciso então reconstruí-las, refazê-las. E o que vai ajudar o meu organismo a reconstruir essas fibras musculares? As proteínas. Por isso que, se eu não tenho um consumo adequado de carboidrato para que ele gere energia para o meu corpo funcionar, e o meu organismo começa a consumir as proteínas dos tecidos como energia, como fonte de energia, eu vou ter comprometimento no crescimento, no reparo dos tecidos, né? E que vai complicar e vai refletir lá mais à frente a minha condição de saúde. E os carboidratos, eles são divididos em carboidratos simples e complexos. Então, vamos lá. Os simples. Simples são aquelas moléculas menores, né? Estão presentes em alimentos como o açúcar e o mel. Então, são aqueles carboidratos de rápida absorção. São simples, eles não têm que passar por um processo ainda mais complexo de quebras, tá? É o que a gente encontra no açúcar, no mel, por exemplo. E os complexos, eles são moléculas maiores, que levam mais tempo para ser absorvida, porque elas demandam mais processos de quebra dessas moléculas, né? Então, elas precisam ser transformadas, esses carboidratos vão precisar sofrer várias quebras, para daí então eles serem transformados em carboidratos simples, para que eles possam ser absorvidos pelo organismo, tá? Esses carboidratos, eles estão presentes, por exemplo, nos pães, no arroz, milho, massas, que também vai se transformar em açúcar. Por isso que, se a gente ingerir uma grande quantidade de carboidrato e não gastar energia, faz uma caminhada, não faz o exercício físico, a gente começa a acumular gordura, tá? Porque depois esse açúcar vai sendo transformado, o depósito dele, a reserva dele, vai sendo transformada em gordura. E agora a gente entra então em gorduras e colesterol. Gorduras é a mesma coisa que lipídios, tá? Então, se vocês encontrarem algumas literaturas, lipídios é a mesma coisa do que gorduras. Então, olha, as gorduras ou lipídios são os principais fornecedores de energia, além dos carboidratos, né? Lembrando que o carboidrato em excesso ele vai ser transformado também em gordura. E eles também são responsáveis por proteger os nossos órgãos contra lesões, manter a temperatura do corpo, ajudar, por exemplo, na absorção de algumas vitaminas, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Ele produz uma sensação de saciedade depois das refeições. Então, é esse bonitinho que dá a sensação de saciedade. As gorduras, elas podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. As de origem animal, geralmente são sólidas à temperatura ambiente. Por exemplo, manteiga, né? É uma gordura de origem animal. E ela não é durinha, ela não é mais sólida do que a margarina, por exemplo. As de origem vegetal, elas são mais líquidas, tá, pessoal? Se a gente deixar em temperatura ambiente, por exemplo. O tão falado colesterol não é um tipo de gordura, mas ele é um composto parecido com a gordura. E ele também vai participar de vários processos orgânicos que envolvem a gordura, os lipídios. Ele também é conhecido como um vilão, né? O colesterol ele tem, na verdade, gente, importantes funções, como, por exemplo, estruturação das células, formação de hormônios e vitamina D. Porém, o colesterol em excesso, que vocês vão ver que a gente